acho que está ao vivo. Bom, hoje eu quero falar com você sobre um acontecimento que me trouxe a uma grande reflexão e eu gostaria de compartilhar com vocês. Oi, Gisele, tudo bem? É o horário de onde você está é diferente daqui, não é? O fuso horário. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Floricena, tudo bem com você, querida? Está melhor? Seja muito bem-vinda. Eu hoje gostaria de falar sobre uma reflexão que me trouxe... realmente eu fiquei bem preocupada. Eu fui na farmácia de manhã comprar alguns medicamentos e na minha frente havia uma moça com seu rosto de um lado sangrando, com várias rachaduras, como se fossem assim, unhadas, e o olho com hematomas. E aí então eu fiquei observando e era inevitável não ficar olhando para ela, mas eu não tive coragem de perguntar, mas comecei a observar em volta da farmácia havia algum homem que poderia estar acompanhando ela, porque na minha cabeça, na mesma hora veio que poderia ser uma violência doméstica. E aí então eu tive uma intuição para ir para o outro lado, verificar se o outro lado do rosto dela também estava machucado. E disso ela começou a caminhar para lá e para cá, não sei se ela ficou incomodada que eu estava observando, e abanando muito, né? Ela abanava com a receita, parecia que estava com muito calor, sofrendo muito, né? E aí então essa moça estava com os dois lados do rosto como se fossem arranhões, com hematomas. Então era inevitável você não pensar que ela sofreu um acidente ou ela sofreu alguma agressão física. E aí então eu fiquei observando, mesmo porque ela estava muito incomodada. É porque às vezes a pessoa não gosta que faça perguntas. Realmente ela estava bem machucada. Então quando ela saiu, foi para o caixa. Eu perguntei para a farmacêutica, de forma discreta, o que houve? É algum acidente? Ela é violência doméstica ou ela fez algum procedimento estético? Ela disse, procedimento estético. Ela fez um procedimento estético, provavelmente algum ácido queimou muito. E às vezes é até comum esses procedimentos serem muito invasivos. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. O que está acontecendo com as pessoas de não se aceitarem como elas são e se deixam ser influenciadas muitas vezes pelo modismo, não é? E mesmo porque eu estou sempre andando para lá e para cá e sou muito observadora. E outro dia eu estava caminhando, indo para uma clínica e passei no corredor. É um prédio muito bonito, é um prédio onde há várias salas comerciais e muito bem requisitadas, muito bem conceituadas no mercado. E havia muitas mulheres sentadas no chão e entre elas havia uma moça que muito me chamou a atenção. E eu fui até lá. Ela estava no celular, sentada no chão. E aí eu perguntei para ela, escuta, o que está acontecendo? Porque aquilo não é uma cena comum naquele local, né? Que é um padrão, digamos assim, mais elevado. Tem um diferencial dessas salas comerciais, né? Dessas clínicas. E aí então ela falou, eu falei, a clínica não tem cadeira suficiente para vocês sentarem? Convênio? O que tá vendo? E ela disse, não, é uma clínica estética e hoje é dia de promoção. Uma moça que deveria ter seus 23 anos, muito bonita, muito linda, tem a idade praticamente da minha filha. E aí eu falei, você vai fazer algum procedimento estético? Ela disse, vou. Eu vou aproveitar a promoção, eu vou colocar botox para poder ficar mais cheinho aqui, vou colocar cílios, vou aumentar o volume dos meus lábios. E aí eu olhei para ela e analisando, falei, mas você é tão bonita.
Ela, eu não acho. Eu falei, as pessoas costumam dizer pra você que você é bonita? Ah, dizem sim, mas eu não acredito, sabe? Eu acho que eu tenho que ficar. Eu quero ficar igual tá na moda. Eu quero ficar na moda. Então ela não sabia nem explicar por que, que ela ia fazer o procedimento estético, né? Ela quer ficar na moda, não é? E aí, então, vale uma reflexão sobre tudo isso. A que ponto nós estamos chegando e orientar esses jovens, né? As mães, os pais, orientar os seus filhos em relação ao modismo, ao consumismo. Porque até que ponto vale a pena você arriscar sua vida para esses procedimentos? Não é? De vez em quando nós ouvimos notícias sobre isso, que as pessoas morreram porque foram fazer algum procedimento estético. Eu não tenho nada contra quem faça, mas como terapeuta, eu não poderia deixar de analisar e fazer uma reflexão sobre isso, porque não se aceitar como é. Por que não aceitar as suas manchinhas, não aceitar as suas rugas? Porque tudo tem o seu lado bom, o seu lado meigo, carinhoso, né? As mulheres principalmente têm muita dificuldade de enfrentar a velhice, que a velhice também é muito bonita. A velhice também tem o seu lado bom, não é? A tendência, a nossa tendência é olhar o lado ruim da velhice, não é? E quando a gente olha o lado bonito da maturidade, da sabedoria, de uma vivência, não é? Do desapego de muitas coisas que antes nós dávamos muito valor e hoje já não damos mais. Agora os jovens que tá ali, né, na flor da idade, eles precisam ser bem orientados, principalmente pelos seus pais, porque o diálogo é muito importante. Às vezes a mãe nem sabe que aquela filha estava lá para fazer aquele procedimento. E essa moça que teve essa experiência horrível hoje, será que ela tinha noção da dor que ela ia sentir ao fazer aquele procedimento? A que preço tudo isso vale a pena? Então a gente precisa refletir sobre isso e nos aceitarmos como somos, com as nossas manchinhas, como eu tenho as minhas. Eu tenho bastante melasma, né? Surgindo as ruguinhas. Por que não aceitar? Então, assim, quando você busca o seu autoconhecimento, quando você começa a aprender a ver como você funciona, né? Que você tem acesso aos seus recursos internos e que você começa a explorar esse universo interno, né? Nós temos tanto poder interno e não sabemos usar um terço deles. Então a gente começa a rever as nossas crenças, não é? Nossos valores. E aí a gente, depois que a gente faz esse processo, o ideal seria isso, né? Que nós nos conhecêssemos, que nós realmente nos valorizássemos, para a gente se olhar no espelho e enfrentar as nossas sombras. Porque nós temos luz, muita luz, mas também temos nossas sombras e elas são importantes. Tudo é importante, desde que não nos prejudique. Tudo que falta ou tudo que excede nos prejudica. Nós estamos constantemente em busca desse equilíbrio, né? Agora fica para reflexão, principalmente os jovens, as mulheres, em relação a esses procedimentos. É importante tomar consciência dos riscos, não é? Eu acredito que esses profissionais devam orientar essas pessoas, principalmente os mais jovens, em relação. Deve ter algum critério, acredito que sim, porque esse é o correto. Mas de qualquer forma fica a reflexão, porque eu conheço pessoas que estão ficando deformadas. Eu conheci uma senhora que não aceitou a velhice e fez procedimentos estéticos para tirar as rugas dos olhos. E infelizmente o olho dela não fechava mais. Ela dormia e os olhos ficavam abertos. Ela teve que fazer uma outra cirurgia para poder fazer a correção, só que mesmo assim não ficou bom. Então ela dorme e o olho fica um pouco aberto e aí gerou outros problemas. Aí ela passou a ter problemas que ela não tinha. E conheci uma outra pessoa que queria tirar as expressões faciais, não é? Só que ela tinha uma deficiência que
de um procedimento ou uma queda que ela teve e ela queria corrigir também. Era tipo um buraquinho, uma covinha. Ela não queria. Quando fez a cirurgia, infelizmente, piorou. Piorou. Aí a boca ficou torta. E aí ela fez uma outra cirurgia para consertar o erro médico e não teve jeito. Perdeu até um pouco da sensibilidade. Então ela conversa como se tivesse tido um AVC. Então veja bem, a que ponto vale tudo isso? A gente tem que analisar bem as nossas escolhas, porque tudo tem um preço. E aí a pergunta é, você está disposto a pagar esse preço da sua escolha? Então a gente tem que antes respirar fundo, analisar bem e buscar nos conhecermos de alguma forma, não é? Então fica como reflexão. Muito obrigada aí pela participação de vocês. E o que vocês acham sobre tudo isso? Gostariam de fazer algum comentário? O que vocês acham sobre tudo isso? O que está faltando para a humanidade, para as pessoas buscarem algo que as satisfaça, que possam deixá-las mais felizes? Porque quantas pessoas fazem diversos, inúmeros procedimentos no seu corpo, querendo se tornar uma princesa, uma mulher muito bonita. E depois de todos os procedimentos, a pessoa continua infeliz. Continua muito infeliz. Então, o problema não está no externo, e sim no interno. Então, precisamos fazer as pazes com o nosso interno para a gente poder ficar bem com o externo. Eu acredito que o princípio seria começar de dentro para fora. Fica aí para uma reflexão para todos vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Gratidão.